Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas. A partir de hoje, irmão, nós vamos estar fazendo alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical. E a revista que nós vamos estar usando durante esse período é o ABC Doutrinário. Ela é da Juerp, da editora Convicção. Nós vamos trabalhar com alguns temas básicos da nossa fé. E hoje o nosso primeiro tema a ser trabalhado é o pecado. O primeiro estudo vai ser sobre o pecado. O que é o pecado? Como ele surgiu na Terra? O que ele afeta nas nossas vidas? Nosso texto básico se encontra lá no Salmo de número 51, que fala assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi, e ele fala quando ele percebe que ele está em pecado e que esse pecado tem afastado ele de Deus. Ele sabe que ele é um pecador, ele tem ciência disso, mas com as suas próprias forças ele não consegue se desvencilhar do pecado. E nós também somos assim. O pecado entra na vida do ser humano e muitas vezes nós não conseguimos largar daquele pecado. Nós não conseguimos nos livrar daquilo que nos prende e nos afasta de Deus. Mas o que é o pecado? A palavra de Deus fala que a primeira coisa que o pecado é que ele é transgressão da lei. Transgressão é desobediência, transgressão é crime, transgressão é não querer fazer o que a lei manda. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala assim, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós falamos em pecado, irmãos, nós entendemos que pecado é transgressão, desobediência. Então, quando você peca, você desobedece da lei de Deus. Mas onde é que está essa lei? De que lei é que está se falando? De que lei é que João fala? João fala, em primeiro lugar, da lei moral. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 a 16, fala assim: Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Paulo escreve aos Romanos e fala que existe uma lei moral, que o ser humano, mesmo não
não sabendo da vontade de Deus, a lei moral está dentro de nós. Quem é que não sabe que é errado matar? Não é preciso estar escrito, não matarás. Quando Caim mata Abel, ele entende que aquilo ali foi errado. Estava contra as leis morais. Quem não sabe que adulterar é errado? Irmãos, a lei moral, ela se distingue por ir contra a vontade de Deus em certos assuntos. É como está escrito, que Deus criou homem e mulher. Se se gera um outro sexo além do masculino e feminino, está transgredindo a lei moral, que é a vontade de Deus para o homem. A vontade de Deus para o homem é que o homem tenha a sua mulher e que a mulher tenha o seu marido. Da mesma forma, a vontade de Deus é que o homem tenha só uma mulher e que a mulher tenha só o seu marido e sejam só uma só carne, como diz a palavra do Senhor. Então, toda vez que há desobediência, que há transgressão da lei moral, ali há pecado. Também a palavra de Deus fala que transgressão da lei é da lei escrita. Romanos, capítulo 2, 21 a 23, fala assim: Tu, pois, que ensina outrem, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furta? Dizes que não se deve cometer adultério e o comete? Abomina os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Os judeus, eles eram o oráculo do Senhor, aqueles que guardam a lei do Senhor. Eles conheciam a vontade de Deus, a lei escrita, a lei de Moisés e todas as outras leis dos profetas. Mas eles não faziam questão de cumprir a lei. Então, toda vez que o homem sabe qual é a vontade de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada e a descumpre, ele também comete pecado. Então, você pode transgredir a lei sem conhecê-la, pelos ímpetos morais e éticos, e pode descumprir a lei, conhecendo a lei e não querendo cumpri-la. Isso é pecado. O pecado também, além de ser transgressão da lei, ele é iniquidade, ele é injustiça. É aquilo que nós fazemos sabendo que prejudica o próximo, mas mesmo assim nós fazemos. Lá em Isaías 59, 2 e 3, Deus fala através do profeta e fala assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. A iniquidade também é pecado. Iniquidade é injustiça, é fazer ao outro que nós não gostaríamos que fizesse a nós. É como aquele que toma emprestado e não devolve, aquele que compra e não paga. Outro dia, uma irmã estava dizendo, não de nossa igreja, mas que ela gostava muito de um certo cantor gospel. E eu falei, você tem os CDs dele? Ele falou, não, tenho toda a coleção. Compro tudo no camelô. E eu falei para ela, minha irmã, se você compra no camelô, você não paga nenhum direito autoral para esse rapaz. Você está sendo injusto com o seu artista. Você está desfazendo, você está sendo iníquo, você está sendo injusto com ele, porque ele pagou para os músicos, pagou para os arranjos, pagou para a gravação, para o estúdio, para o transporte, para a distribuição. E quando você compra pirata, você não paga nada para ele. Você está sendo injusto, você está sendo iníquo, você está pecando. Wayne Grudem, um teólogo contemporâneo, ele fala que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Não precisa fazer apenas o ato, mas só a sua natureza, o seu pensamento já é pecado. O próprio Jesus fala que se alguém pensar
sobre uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Se alguém dizer de seu irmão raca ou se irá com ele, já o matou. Então o pecado, ele vem da vontade do homem de desobedecer à vontade de Deus. Isso é pecado. Como o pecado, a desobediência entra na vida do homem? A maioria crê que o pecado entra no Éden. Quando Adão e Eva, eles recebem a ordem de Deus, Adão e Eva são feitos de acordo à imagem e semelhança do nosso Deus, mas um belo dia, eles são enganados pela serpente. Gênesis 3 fala isso. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. A mulher sabia que era errado comer do fruto que estava no meio do jardim. Mas ela escolheu a desobediência. Ela escolheu não obedecer a Deus. Ela escolheu. O pecado foi uma escolha na vida do homem. E o texto diz que ela ofereceu também o fruto para o homem come. E no versículo 7 fala assim, e abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles estavam nus não fisicamente apenas, mas estavam nus perante Deus. O seu pecado, a sua desobediência agora estava demonstrado Deus. E a partir dali eles são expulsos do Éden e agora vivem a consequência da sua desobediência. Só que o pecado, irmãos, não se originou ali. Ali foi quando ele entra na vida do homem. Mas o pecado ele já se iniciou há muito tempo antes. A Bíblia não relata o tempo que foi, mas diz que em algum momento na eternidade, alguém desobedeceu a Deus. Isaías 14, versículo 12 até o 15, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aí começa o pecado, irmãos. Quando Lúcifer, ele quer ser igual a Deus. Ele quer ser desobediente à vontade do Supremo, do Altíssimo, e ele quer ser igual a Deus. E entra no coração de Lúcifer a desobediência e ele consegue contaminar 1/3 dos anjos do céu. Eles em pecado são mandados, precipitados em terra pelos anjos do Senhor. Irado, ele também quer contaminar o homem com essa desobediência do coração dele. Então ele oferece ao homem o pecado, a desobediência à vontade de Deus. E esse pecado, irmãos, ele gerou consequências na nossa vida. A primeira consequência é o afastamento do homem de Deus. Deus chega no jardim e fala assim: onde estás, Adão? E Adão não responde. E Deus pergunta de novo: onde estás, Adão? E ele fala: me escondi do Senhor, porque estava nu. A partir daquele momento, há um afastamento do homem para com Deus. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. De carecer, de estarem longe da glória de Deus. Estarem longe da presença do Senhor.
Isaías fala mais, Isaías 59:12 fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. O pecado separa o homem de Deus e Deus do homem. Nós agora estamos afastados de Deus, porque nós somos desobedientes. Além do afastamento de Deus, a segunda consequência, irmãos, é a morte. Primeiro, a morte física. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se todos pecaram, também todos estão fadados à morte física. Porque Deus, ele cria o homem, irmãos, para a eternidade. Deus cria o homem e falou assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus que é eterno cria um homem eterno. Mas a partir da corrupção do homem pelo pecado, o homem perde esse vínculo eterno, essa dádiva de viver eternamente. Agora ele morre. Ele vivia 600, 700, Matusalém viveu 900 e alguma coisa, mas depois do pecado ele chega na época de Moisés, 120 anos, na nossa época alguns viviam 70, 80, alguns morrem mais cedo, mas todos estamos fadados a morrer, a dor do desencarne. Além da morte física, o pecado traz a morte eterna. Agora, afastados de Deus, nós morremos espiritualmente. Apocalipse 20, 14, 15 fala que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. O texto é claro, ele fala que todo aquele que não está inscrito no livro da vida, ele provará da segunda morte, que é a morte eterna, que é ser lançado do lago de fogo, que é ser destruído totalmente. O pecado trouxe afastamento de Deus, morte física e morte eterna. Nós estamos mortos. Deus providenciou uma solução para que nós pudéssemos novamente usufruir dos benefícios da presença dele e dos benefícios da vida eterna. João 3,17 fala que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus manda o seu Filho ao mundo para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do pecado. E em Romanos 8, versículo 1 e 2, Paulo fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte, irmãos. Jesus nos livra da lei, do pecado e da morte. Todo aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que tem Jesus se livra do pecado. Todo aquele que tem Jesus, ele se achega ao Pai, a Deus. Venha para Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, agradecemos a Ti por essa lição bíblica, Senhor. Que nós tenhamos aprendido um pouco sobre Ti, Senhor. Que nós tenhamos aprendido sobre o pecado, Senhor. E que busquemos, Senhor, a Ti, ao Seu Filho amado Jesus, para que estejamos livres do pecado e da condenação que veio dele, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Sê conosco nesses dias de aflições, de esconderijo, e que nenhum mal chegue à nossa tenda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima lição bíblica.